Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, querido. Igreja missionária, uma igreja focada em sua missão. Igreja missionária, uma igreja focada em sua missão. O livro de Atos dos Apóstolos, queridos, é o livro que relata a história da igreja. Por isso que, embora seja um livro do Novo Testamento, ele é considerado um livro histórico. E é exatamente no capítulo 9 do livro de Atos que nós vemos então essa igreja, a partir da conversão de um homem, indo além dos arraiais de Jerusalém. Essa igreja então querendo avançar, essa igreja então querendo ir. Capítulo 9, versículo 31 do livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, a palavra de Deus diz o seguinte, Atos 9, 31, assim pois, a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava. Você pode dar um amém aí? Amém. A igreja, então, pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava. Queridos, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa sim se multiplicar. E lembre-se que cada vez que eu me refiro à igreja, eu não me refiro a uma estrutura física, a um prédio, a uma casa, a um lugar que recebe um pequeno grupo, não, mas a igreja que precisa se multiplicar sou eu e é você, amém? A igreja somos nós, esse organismo vivo, esse motivo pelo qual Jesus se entregou na cruz. Jesus não se entregou pelo CNPJ da Igreja Batista Cidade Jardim, Jesus não se entregou pelo CNPJ da Assembleia de Deus ou da Convenção Batista Brasileira, não. Jesus se entregou por Targino, Jesus se entregou por Maria, Jesus se entregou por Márcia, Jesus se entregou por Nalva, Jesus se entregou por João, Jesus se entregou por Márcio, Jesus se entregou por Flávio, Jesus se entregou por nós, por mim, por você, por homens e mulheres carentes, necessitados, distanciados do Deus Criador, e Ele vem então e se entrega de forma que somente Ele, Jesus, se entregou. Queridos, essa igreja então precisa cada dia mais se multiplicar através do meu irmão, do meu parente, do meu colega de trabalho, do meu amigo, se multiplicar através do meu inimigo, mas a igreja precisa sim se multiplicar. E quando eu olho para o livro de Atos, queridos, e nesse verso, capítulo 9, versículo 31, nós podemos entender que este versículo ele é a conclusão de uma série de pequenas coisas que na caminhada da igreja eram conflitos vividos pela igreja que estava desviando o foco verdadeiro desta igreja, que era avançar. Quando nós voltamos um pouquinho lá no capítulo 6 de Atos, eu falei sobre isso hoje, quando eu estava falando sobre a Bíblia lá no nosso momento de escola bíblica, no nosso IDV. A gente apresentou lá hoje uma tabela periódica da Bíblia, e aí conversamos sobre alguns livros. Quando eu falei sobre Atos, eu disse exatamente isso. No capítulo 6 de Atos, acontece a instituição dos diáconos na igreja. Por que então foram criados e instituídos os diáconos na igreja? Os apóstolos estavam sobrecarregados com tanto trabalho, porque eles tinham que cuidar da palavra, eles tinham que pregar a palavra e tinham que cuidar dos mais pobres, especialmente as viúvas. Porque quando, naquela época, os maridos morriam,
as viúvas estavam condenadas à morte também. Tinha que viver de esmola daquilo que os outros davam. Mas nós vemos no capítulo 6 do livro de Atos, queridos, por incrível que pareça, questões internas e problemas pessoais entre algumas pessoas, que era claramente uma estratégia de Satanás para mudar o foco do ministério apostólico. Quando eu olho para os dias de hoje, eu vejo que a igreja, pastor Márcio, não mudou nada. Não mudou nada. Tá? Infelizmente, algumas igrejas têm se perdido nessa caminhada, porque têm se permitido minar pelas estratégias de Satanás para tirar o foco da igreja de pregar o evangelho, de multiplicar-se e de avançar sobre as trevas e de cumprir aquilo que Jesus deu como resposta a Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre mim, e sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, para que as portas do inferno não prevaleçam para a igreja, essa igreja precisa estar focada na sua missão, essa igreja precisa estar focada em ganhar os perdidos, essa igreja precisa estar focada em ganhar os sem igrejas, em apresentar Jesus para aqueles que ainda não conhecem o único Deus que pode salvar verdadeiramente o homem. Igreja missionária, uma igreja focada na sua missão. Mas nós avançamos um pouquinho do capítulo 6 de Atos, onde tem então a instituição dos diáconos, e chegamos aos capítulos 7 e 8. E nós percebemos nos capítulos 7 e 8 de Atos, claramente a tentativa de fazer com que a igreja saísse da sua agressividade evangelística, que lá não era brincadeira não. Depois do capítulo 2 de Atos, Pedro prega um sermão que se decide 3.000 pessoas, depois mais 5.000, depois pararam de contar. O evangelho estava realmente mudando de forma radical aquele tempo, a ponto de comunidades que ouviam falar de Jesus, do evangelho de Jesus, e quando chegava lá, ele dizia: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Eles estavam dispostos a morrerem por esse evangelho, estavam dispostos a dar a sua vida por esse evangelho. Nos capítulos então 7 e 8 do livro de Atos, nós percebemos uma tentativa de fazer com que a igreja perdesse essa agressividade e se tornasse uma igreja passiva, uma igreja medrosa, uma igreja com medo da perseguição. Porque no capítulo 6 também é registrado a morte daquele que é considerado o primeiro mártir cristão, de Estevão. Ok? Então tinha acontecido algumas coisas que estavam acuando a igreja, fazendo a igreja ser temerosa. Era uma notícia de espalhar que a igreja não tinha força para seguir em frente, mas o império era então mais forte do que a igreja. Mas mais uma vez, aqueles homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, focaram na missão. Não se desviaram do alvo, que era proclamar Jesus de Nazaré. Eles continuaram focados na missão, não cederam mais a isso. Agora chegamos ao capítulo 9. Capítulo 9 acontece então a mais radical transformação da história registrada na palavra de Deus. E esse capítulo nos apresenta o que acontece quando a igreja tem um compromisso com a sua missão. Quando a igreja está focada na sua missão. E nessa noite, queridos, nesta noite, nós seremos desafiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor, a buscarmos os resultados que a palavra de Deus nos propõe. Interessante, querido, muitas vezes quando nós falamos em crescimento numérico, alguém diz: o pastor é um megalomaníaco, só pensa em crescer. Se você pensa dessa forma, você está pensando a coisa errada e está também no lugar errado. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia é cheia de orientações para crescermos espiritualmente, mas para crescermos numericamente através da pregação da palavra, não através de programas, não através de uma coisa ou outra que para distrair, não, mas
da pregação da palavra de Deus, para que as pessoas tenham um compromisso sério com a missão que o Senhor Jesus nos deu de anunciar a palavra dele. Então, querido, nós precisamos avançar. O que vocês encontram na porta da igreja, PGM mais RD, essa forma vai nos levar a atingir essa equação de que 500 mais 1 é igual a 1000. Isso só será possível se nós quisermos avançar. A canção que cantamos diz muito sobre isso, é tempo de avançar. As trevas continuam clamando, e eu e você, e nós, que fomos resgatados pelo Senhor para dar continuidade a essa missão, precisamos nos levantar, acordar, nos despertar, porque mais do que nunca é tempo de avançar, é tempo de ir, é tempo de levar essa palavra aos perdidos, amados. Mas nós parece que não estamos nem aí para o grande amigo do peito. Alguns deles, que algum dia nós olhamos para ele, lembramos da canção do Milton Nascimento e cantamos: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Esse amigo e essa amiga que você já cantou isso, está morrendo, está indo para o inferno e você não está nem se lixando. Sabe por quê? Porque falta compromisso com a missão do Senhor. Falta compromisso com a missão, que é buscar e salvar o que se havia perdido. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, voltar ao princípio. E com o mesmo ardor missionário que os apóstolos olhavam para aqueles que estavam se perdendo, que nós possamos olhar para os nossos amigos que partem para a eternidade sem conhecer a Jesus. Igreja missionária, uma igreja focada na sua missão, é uma igreja que vai em busca dos perdidos. Uma igreja que vai em busca dos perdidos. Não é uma igreja que espera que os perdidos venham, não. Mas ela sim vai em busca. Ela invade a seara do inimigo para proclamar esse amor, para proclamar essa verdade. O que a Shirley testemunhou aqui, e o que nós fazemos como cristãos batistas, trabalhando em tantas cristolândias espalhadas por esse Brasil, em tantas casas de recuperação, em tanto lar de crianças carentes que tem patrocinados pela sua oferta, pelo seu dinheiro, não é passo para a sua salvação, não, gente. Isso é obrigação nossa como cristão de realizar. Para ser salvos, nós precisamos sim acreditar, crer que o sacrifício de Jesus na cruz, isso é suficiente para me salvar. Ofertas, esmolas, doações, isso é obrigação do cristão. Você não está fazendo nada para ajudar Deus a lhe salvar, não. Mas você, como cristão, que quer ver o outro amado, acolhido, que quer ver o outro então transformado pelo poder de Deus, você vai lá e faz. Você vai lá e ajuda, você vai lá e caminha. A igreja missionária é a igreja que vai em busca dos perdidos, mas ela é também a igreja perseguida que alcança os perseguidores. Gente, isso foi a grande atuação do Espírito Santo de Deus no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. O que acontece em Atos dos Apóstolos? Havia um homem chamado Saulo. Ele era da cidade de Tarso. Ele era conhecido como Saulo de Tarso. Esse homem era perseguidor dos cristãos. Esse homem saía procurando os cristãos para açoitá-los. No capítulo 6 de Atos, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que as vestes de Estevão, aquele que foi o primeiro mártir do cristianismo, teve as suas vestes jogadas aos pés de um homem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. É exatamente esse homem agora que é alvo do Senhor. É esse homem que é alvo agora desse evangelho transformador. E o tema principal do capítulo 9 é a conversão de Saulo de Tarso. É a entrega da vida desse homem, o mais temido perseguidor da igreja, aquele que procurava cristãos para matar, para açoitar, como eu disse aqui. E o relato aqui, queridos, presta atenção, me impressiona ver isso. O relato aqui é que enquanto a igreja permanecia focada na missão de Jesus, enquanto a igreja permanecia focada naquilo que era principal para ela, o Senhor Jesus, Ele mesmo, o Senhor da vida, lidava com o que parecia
impossível aos olhos da igreja. Para os olhos da igreja, queridos, olhos fracos de fé, era impossível que um homem como Saulo, que perseguia os cristãos, viesse a se converter. Mas a igreja estava focada, a igreja estava pregando o evangelho, estava anunciando Jesus. E aí, o que acontece no livro de Atos? O próprio Jesus vem ao encontro de Saulo. É Jesus. Olha para mim agora. Sabe que aquilo que você acha impossível de realizar como cristão, aquilo que quando você olha e diz, isso é impossível de acontecer, isso não vai acontecer, não dá para acontecer, sabe que Deus faz isso no seu lugar. Amém? O Senhor faz isso no seu lugar. Aquele amigo do coração que você vê totalmente cético, distante da palavra, não quer saber de Jesus, saiba, Jesus pode operar na vida dele, como operou na vida de Saulo de Tarso. E aí, queridos, a gente vê que o inimigo usa as mais diversas armas, todas as armas possíveis, inclusive a perseguição, para desviar os servos dos propósitos do Senhor. Ora, qual era a estratégia então de Satanás? Manda o perseguidor, a igreja vai ficar acuada e não vai pregar o evangelho. A igreja vai se trancar e não vai pregar o evangelho. Mas como a gente sabe que Satanás, embora astuto, tá certo? Ele não é inteligente, porque inteligente é o Senhor, inteligentes são os filhos do Senhor. Eles continuam pregando a palavra e o Senhor vem ao encontro de Saulo. O Senhor vem ao encontro daquele homem que matava os cristãos. E aqui eu paro para fazer uma pergunta. Se você já percebeu, quantas vezes você já se dispôs a realizar algo para Deus, a realizar o trabalho do Senhor, e o inimigo levantou barreiras inesperadas para que você não realizasse? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes? Se programa todo, se agenda completamente. De repente, antes de você cumprir aquela agenda, aparece algum problema, alguma situação, que se você for colocar em ordem de prioridade, é impossível se comparar com aquela missão que tem pela frente, mas tem feito você parar, você desistir, você desviar o foco e não cumprir a missão pela qual você tinha decidido continuar. Meus queridos, é assim, quando a igreja não está focada, quando nós não estamos focados na nossa missão, qualquer coisa é motivo para desviar a nossa atenção. Qualquer coisa, às vezes a mais fútil possível, então, está desviando o nosso foco. A conversão de Saulo, de Tarso em Paulo, ou para Paulo, foi um ato direto do Senhor Jesus. Um ato direto do Senhor Jesus na vida dele, na vida daquele homem. Como que dizendo a igreja que estava reunida, a igreja que estava no firme propósito de avançar. Era como se o Senhor dissesse, permaneçam firmes, porque até os perseguidores eu transformarei. Até aqueles que estão perseguindo vocês serão transformados pelo meu amor, pela minha palavra. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais da maldade. A igreja precisa acordar, despertar, avançar. A igreja precisa se preocupar com o outro que está partindo sem conhecer a Jesus. As pessoas significativas, queridos, que não compreendem hoje a sua fé, elas são alvos do amor de Jesus. Talvez você esteja testemunhando para alguém e na sua falta de fé você me disse, olha, eu estou falando para alguém, mas sei que é difícil, sei que eu não posso fazer muita coisa. Saiba que essa pessoa é alvo do amor de Jesus. Essa pessoa é alvo do amor do Senhor. Os perseguidores serão alcançados pela mesma graça que nos alcançou, pela mesma graça que um dia foi derramada sobre mim e sobre você, é a mesma graça que alcançará os perseguidores. Portanto, igreja, nunca mude o foco da sua missão, nunca. Mantenha o foco em Jesus, e tenha então a missão que foi dada a ele como a sua missão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Eu disse aqui no começo que nós temos dito isso, que igreja é, vocês não esqueceram não, é receber, celebrar e repartir. Eu recebo a palavra. Um dia alguém plantou isso no meu coração. Eu adoro a Deus e agora eu quero repartir isso. Eu quero chamar o irmão Flávio para vir aqui. Ele vai compartilhar rapidamente algo que aconteceu com ele depois da mensagem que nós pregamos aqui 15 dias atrás, e como ele pôde então usar essa terceira fase aí do repartir. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Paz. O testemunho que eu tenho para passar para vocês aqui é algo assim, pequeno, mas muito edificante. Algumas semanas atrás aqui, o pastor ele pregou aqui, né? Sobre aquela passagem que Jesus estava no barco e o mar se levantou e os apóstolos ficaram todos, né? Temerosos, né? E aí no final se questionou, quem é esse que até o mar, né? E os ventos acalmam. E naquele momento, só Deus para contemplar como eu estava me sentindo aqui, no meio de vocês, estudinho aqui. E creio eu que também, que muitas pessoas também deveriam estar com o coração apertado, como eu estava. E como eu relatei para o pastor, naquele momento parecia que essa igreja tão grande, só estava eu e o pastor aqui. Parecia que ele estava conversando assim para mim, falando comigo. E aquela palavra entrou no meu coração de tal forma que, gente, eu saí daqui tão aliviado, você não tem noção. Amém. Você não sabe como aquela palavra entrou no meu coração e a partir dali eu comecei a ver as coisas de outra forma. Coincidentemente, na mesma semana, no local que eu almoço todo dia, eu encontrei um amigo meu, que ele é o dono do restaurante, e eu vi ele numa situação semelhante, apertado, apreensivo, preocupado, até sem dormir. E aquela palavra que naquela semana entrou no meu coração, eu repassei para ele. Amém. Repassei de uma forma que nós sentamos ali por acho que 1 hora ou 40 minutos conversando, e já deu para perceber o semblante dele diferente. Aleluia. E de lá para cá eu vejo uma outra pessoa, eu comento muito com a minha esposa. Poxa, o homem está tão bem, está totalmente diferente. Então assim, moral da história, a gente nunca deve deixar de repassar a palavra, a gente nunca deve deixar, guardar com a gente aquilo que a gente recebe. Certo? E o pastor falou, Deus nos escolheu, vocês, nós, para estar sentado na cadeira no domingo e ficar ali. A gente tem que receber e repassar. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Gente, o Flávio comentou isso comigo aqui, quando eu estava chegando já de celebração. Eu perguntei, você pode compartilhar isso? Ele disse, posso, tranquilamente. Eu quero aproveitar uma coisa aqui para dizer para todos vocês. Quando uma palavra nossa vai ao seu coração e você pensa que o pastor que está aqui pregando, seja eu, seja o pastor Márcio, o pastor Zafar, seja a irmã Nilza, alguém que esteja pregando aqui, e você acha que essa palavra é para você, creia que ela é para você, mas que ela é para você por direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Tá? Porque eu acho que o cúmulo da presunção, permita dizer isso, o cúmulo da presunção é alguém achar que no auditório de 500 pessoas, o pastor vai pregar só para ele e vai esquecer das 499. Né? Era como o Júnior chegar para mim, né? Ou chegar para alguém e dizer, o pastor hoje pegou um sermão de carapuço, tudo que ele disse foi contra mim. Meu irmão, se foi direção do Espírito Santo. Seria uma loucura de nós pastores, vou repetir, no auditório desse tamanho, tá? A gente endereçar a mensagem para um e esquecer o restante. Que é isso? A palavra de Deus, ela é poderosa, e como diz o escritor aos Hebreus, ela é viva e eficaz, ela é igual espada de 2 gumes, ela tem poder para penetrar, para dividir ossos e medula, alma e espírito, e trazer discernimento ao coração do homem. Amém? Voltando para a mensagem, então, uma igreja missionária, queridos, é uma igreja que permanece em paz. É a igreja que vive em paz, que permanece em paz. E um dos grandes problemas enfrentados pela igreja daquela época foi a quase divisão da igreja. Foi quase o racha da igreja. Isso aconteceu para tirar os apóstolos de onde? Do foco da missão. Para desviar o foco dos apóstolos
coisa que o inimigo adora realizar. Desviar o foco para que os dirigentes deixem de pregar a palavra e passem a administrar conflito entre os irmãos, ou conflito entre os casais. Não estou falando de aconselhamento, querido. Aconselhamento nós temos aqui, nós oferecemos isso, tá? Mas muitas vezes a briga é pelo copo d'água que era para estar cheio, mas só está pela metade. E aí, sabe o telefone dos pastores, né? E aí liga para a gente para reclamar porque a mulher deixou o copo pela metade e não encheu o copo todo. Tá bom? E isso vai fazendo o quê? Com que o foco seja então desviado para o outro lado. Estou apenas exemplificando para dizer que a igreja não pode perder o foco da missão, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja precisa estar focada na missão, estar focada na palavra, precisa estar focada na oração. Por isso eu quero desafiar você a terça-feira pela manhã, terça-feira, estar aqui para juntos orarmos às 6 horas da manhã, na Semana dos Valentes. Vence esse sono e vem para cá. Nós temos tido um grupo bom demais aqui orando. Eu vou viajar na terça, mas antes da viagem eu quero estar aqui, orando com os irmãos e glorificando o Senhor. Então eu quero convidar vocês, a igreja precisa estar focada na oração. E aí, queridos, quando a igreja foca na oração, quando a igreja foca na palavra, Jesus age. O Senhor atua. O Senhor derrama da sua autoridade, do seu poder sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Lembre-se que o foco é sempre fazer a vontade de Deus. Sempre, sempre fazer a vontade de Deus. No Antigo Testamento, há um homem, aliás, há vários homens de Deus, mas há um homem que ele ganhou destaque por uma história fantástica. O nome dele é Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era aquele cara que quando alguém trazia qualquer bebida ou comida para o rei, ele era o provador. Porque se estivesse envenenada, morria o copeiro e o rei estava salvo. Estou resumindo aqui a função dele. Neemias tinha então essa função. Mas Neemias é despertado por Deus para realizar uma obra que o povo estava com medo de fazer. Jerusalém tinha sido atacada, os muros estavam derrubados há muitos anos e ninguém se habilitava então para a reconstrução dos muros. O trabalho é começado com Esdras e agora continuado com Neemias, e Neemias então toma a frente daquele projeto. No versículo 3 do capítulo 6, Neemias diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Havia um chamado para Neemias realizar outra obra, para desviar o foco de Neemias, mas a resposta do homem de Deus é: nada desviará o meu foco. Olha para mim agora, querido. Nada, absolutamente nada, deverá desviar o foco da sua missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tinha convicção da minha chamada pastoral e quando mudamos aqui para Natal, nós tínhamos um projeto de desenvolver, tanto eu como o Nilson, a nossa carreira na empresa em que trabalhamos, né, na Caixa. E lembro demais, a Nilza lembra disso. O pai do pastor Elzafar era grande amigo nosso, né? Ele partiu já, e antes dele partir, ele teve uma das suas pernas amputadas. E eu lembro demais, nós congregávamos na igreja Batista do Pirangi, o irmão Manuel está ali, Amós, e eu preguei naquela noite uma mensagem. E se os irmãos lembram bem, ele tinha um hábito de quando saía da igreja, ele escorava em uma das janelas e ficava escorado ali na janela. E quando eu estava saindo, ele me chamava Toninho. Ele disse: Toninho, vem cá. E eu cheguei para ele. Ele era um negrão assim, com 1,95 m de altura. E ele jogou o dedo assim no meu nariz. Ele tinha liberdade para fazer isso. E disse: você pode ser gerente, superintendente, presidente da Caixa Econômica, mas se você negar o chamado de Deus na sua vida,
você vai pagar um preço caro por isso. Eu vi aquela palavra, e a partir daquele dia, uma convicção brotou forte em meu coração, que eu não podia mais desviar o foco da minha missão. Não podia mais desviar o foco da minha missão. E pouco tempo depois dali eu vou para o seminário realmente, e começo a me dedicar ao estudo mais aprofundado da palavra, para cumprir um chamado que eu sabia que estava no meu coração há muito tempo. Talvez, queridos, uma distração como foco na sua carreira, vocês entenderam? Elisafá não mandou eu deixar a carreira, Elisafá não mandou eu abandonar o meu trabalho. Ele disse: não, você pode ser o que você for, chegar onde você chegar, mas você não pode fugir dessa missão. É isso que eu quero dizer para você. Atue onde você atuar. Seja médico, advogado, contador, enfermeiro, fisioterapeuta, gari, seja o que você for, você não pode perder o foco da missão de pregar a palavra de Deus. Amém? A igreja missionária, queridos, além de ser uma igreja que vive em paz, é uma igreja que se fortalece. A igreja que se fortalece. Quando focamos na missão que Deus nos dá, nós somos fortalecidos, queridos. Há uma ilustração muito simples que algumas pessoas já fizeram, usando a figura de dois cachorros. Você tem um cachorro branco e um cachorro preto, tá? Se você alimentar mais o branco, evidentemente ele será mais forte que o preto. Se você alimentar mais o preto, evidentemente ele será mais forte do que o branco. Para você se fortalecer, você precisa se alimentar. E se alimentar com a boa palavra de Deus. Você precisa ler a palavra, você precisa buscar nela, então, fortalecimento para a sua vida. Você precisa orar, querido. Você precisa buscar a Deus em oração. Orar em casa, orar no trânsito, orar no trabalho, onde quer que você esteja. Você precisa permanecer focado. Você precisa reconhecer os milagres que o Senhor faz, o agir de Deus. Recentemente, o Papa beatificou a Madre Teresa de Calcutá. Reconhecidamente pelo Vaticano, são aceitos 2 milagres. Entre esses 2 milagres, o de um brasileiro. Olha para mim aqui agora. Quantos milagres ao seu redor você já testemunhou? Quantos? Quantos milagres você já testemunhou de pessoas que receberam a graça de Deus, que foram abençoadas pelo poder de Deus? E nós, queridos, não olhamos para isso como algo que possa nos fortalecer. Não. Deus tem o poder de fazer e foi lá e fez. Glória a Deus porque Ele tem o poder e porque Ele foi lá e fez. Mas isso precisa representar para mim e para você um fortalecimento espiritual tremendo, na conscientização de que o Deus a quem sirvo, o Deus a quem eu adoro, o Deus a quem eu anuncio, a quem eu prego, é um Deus que pode sim levantar mortos. É um Deus que pode transformar vidas. É um Deus que pode pegar um caráter deturpado, vergonhoso, sujo, e transformar num caráter temente e adorador do Deus verdadeiro. Queridos, quantos milagres eu tenho testemunhado nessa caminhada. Mas eu quero finalizar dizendo que a igreja missionária é a igreja que cresce, é a igreja que avança, é a igreja que continua avançando. E aí, queridos, quando a igreja realiza missões, quando a igreja ama quem está distante e ama quem está próximo, ela cresce naturalmente. Alguém certa vez chegou para um pregador e disse: mas pastor, por que nós precisamos abençoar um povo que está lá na Índia, se aqui no sertão do Nordeste tem tanta gente carente, necessitada?
o pregador para ele disse: o farol que ilumina perto, ele não ilumina longe, mas o farol que ilumina longe, ele ilumina perto. Quando você abençoa também os que estão distantes, os que estão perto são abençoados. Os que estão perto são tocados por esse amor e são movidos a cumprir a sua missão. A igreja cresce, queridos, porque a palavra pregada será testificada pelos prodígios do Senhor. Vê o Flávio vir aqui compartilhar isso. Aqui, no mínimo, provoca em muitos de vocês, sabe o que? Puxa vida, quantas vezes eu podia ter feito o que o Flávio fez e nunca fiz? Quantas vezes eu já pude abençoar alguém com a palavra que me abençoou e eu nunca compartilhei isso, tá? Compartilhe, queridos. Quando você faz isso, você evangelizou. Quando você faz isso, você apresentou Jesus. Você disse que aquele que pode resolver é Jesus. A igreja que cresce, a igreja missionária, a igreja não quer dizer que não teremos problemas, mas que a despeito dele, a despeito das lutas, das batalhas, nós resistiremos ao inimigo, porque permanecemos focados na missão. Em síntese, meus amados, eu quero dizer para você que a igreja missionária, ela é uma igreja que permanece focada na missão e que glorifica o Senhor Jesus. E precisa glorificar o Senhor Jesus, porque o avanço não é por mim nem por sua causa. Porque o avançar da igreja não é pelo seu trabalho nem pelo meu trabalho, mas o avançar da igreja é exatamente pela atuação misericordiosa do Espírito Santo de Deus na vida da humanidade, que tem nos usado como meros instrumentos para proclamar esse amor, para ensinar essa verdade. Quando focamos na missão de fato, nós glorificamos o Senhor da vida. Nós glorificamos ao Senhor Jesus. E a minha oração nessa noite é que eu tenha aqui muitas pessoas, todas as pessoas dispostas a glorificarem o Senhor Jesus, dispostas a amarem o Senhor com a motivação correta, a motivação de amar as pessoas porque Jesus as amou e como ovelhas nos deu para que nós amássemos. Ah, queridos, a igreja precisa se levantar. A igreja precisa avançar. Eu sei que vocês talvez tenham preparado outra canção, mas eu quero pedir ao pessoal da mídia que deixe pronto essa canção que nós cantamos agora. É tempo de ir e é tempo de avançar. Porque, queridos, se há mais de 2000 anos, Jesus olha para os seus apóstolos e diz: vejam os campos estão brancos para a colheita. Os apóstolos, no primeiro momento, entenderam que ele falava da cultura, que era tempo de colher, mas ele estava a conversar com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. E ele estava dizendo que, assim como aquela mulher samaritana, que estava ali pronta para ser colhida pelo amor do Evangelho, haviam multidões prontas para serem colhidas. O que Jesus diria hoje, mais de 2000 anos depois, a mim e a você? Ele ia dizer, sabe por quê? Olhe no seu condomínio, olhe no seu prédio, olhe na sua rua e veja os campos. Você diz, Senhor, mas não tem nenhuma plantação aqui, Senhor. Olhe os campos, meus filhos, eles estão prontos para a colheita. Se a igreja de hoje quiser colher, ela precisa ser uma igreja focada na sua missão. E aí, meus amados, o grande desafio dos nossos dias, o grande desafio diante dos nossos olhos, é que nós não desviemos o nosso olhar de Jesus. Não desviemos o nosso olhar do alvo, mas que a gente possa, assim como nos orienta o escritor aos Hebreus, permanecer com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Ele nos abençoe e que a gente possa viver para honrar e glorificar o nome dEle. Amém? É tempo de avançar.